Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Empatia. Quando a maioria das pessoas toca na tecla dessa virtude para explicar o tamanho da importância que esta tem ao ser incrementada em nossa vida pessoal, para que saibamos lidar com as pessoas e para que facilmente consigamos as conquistar, a maioria sempre entrega o lado mais superficial do poder que essa simples habilidade possui. A maioria nunca te apresenta a informação que também te tornará blindado contra terceiros que utilizarem esse poder contra você. Mas o conteúdo sobre isso será no próximo vídeo. Ué, mas pessoas que utilizam da empatia são pessoas mal intencionadas? Bom, na verdade, numa pequena minoria das vezes elas são sim mal intencionadas, pois esse modo de persuasão, de manipulação que irei lhes entregar aqui, poucos indivíduos conhecem e sabem o funcionamento dela. Tudo que é bom possui o viés de seguir o caminho ruim, e tudo o que é ruim possui o viés de seguir pelo caminho bom. A empatia serve tanto para que consigamos de fato construir relações saudáveis com aquelas pessoas que desejamos, quanto para as manipularmos a fazerem coisas que no final resultarão em resultados positivos a nosso favor. Essa é uma manipulação muito segura, pois ninguém perceberá que você estará praticando algum ato que deixe claro a submissão de uma pessoa referente a você. Ao contrário da manipulação comum que estamos acostumados a ver em alguns livros e vídeos, onde você faz todo um trabalho com a pessoa para no final descartá-la de um modo que a mesma claramente perceberá as suas movimentações se afastando dela, utilizando essa estratégia da empatia, você terá livre acesso tanto para se afastar quanto para se aproximar de tal pessoa, sem que ela tenha nenhum tipo de desconfiança com você sobre os teus interesses. Mas é claro, você precisa ser discreto e prudente. Essa manipulação empática funciona tão perfeitamente porque ela é um estilo de manipulação fria, por assim dizer, onde você não precisará adotar comportamentos superiores e fazer um jogo onde você diminui os valores de um terceiro de forma indireta e o intoxica com inverdades para confundir o estado racional dele. Resumindo, não é uma manipulação suja. Daí você se pergunta, mas ué, como então funciona essa estratégia? Bom, meu aliado, primeiramente escolha um alvo. Feito isso, não foque exclusivamente nos seus interesses pessoais, que poderão ser adquiridos através dessa pessoa. Foque primeiramente em construir uma relação sólida com a mesma. Exato, torne-se amigo de tal pessoa. Foque em conseguir conquistar a confiança dela, através da lealdade e da exclusividade que você dará para a mesma, mas sempre com equilíbrio, sem precisar bajular tal indivíduo. A única coisa de mais importante que você precisará fazer para conseguir conquistar uma pessoa com facilidade será ocultar o seu ego, seu orgulho. Você nunca pode demonstrar que está interessado em ter poder sobre os outros. Por isso, eu já citei que você deve ser discreto ao utilizar dessa estratégia. Agora, abrindo um parênteses, eu sei que outros tipos de manipulações também são feitas com jogadas discretas, porém, a diferença é que a manipulação comum é uma jogada de curto prazo, uma jogada que te proporciona um avanço rápido em prol dos teus objetivos com tal indivíduo. E, além do mais, é uma jogada que ao final exige que você literalmente descarte a pessoa que você usou em prol dos seus interesses. Pois, além dessa pessoa estar esgotada, ela também começará a desconfiar de suas ações com relação a ela. Fecha parênteses. Outra coisa de extrema importância que você precisa entender e compreender de uma vez por todas é que você nunca deve definir o caráter ou o potencial de uma pessoa apenas pela primeira imagem que ela entrega a ti.
Às vezes, no momento em que você estiver escolhendo quem será o seu alvo, você pode erroneamente definir as pessoas como: essa pessoa parece ser fácil de manipular. Essa pessoa parece ser difícil. Eu acho que essa pessoa é inteligente demais para ser manipulada, e etc. E agir desse modo é extremamente prejudicial para o seu raciocínio. Isso turva a sua visão. Nunca se esqueça de uma coisa: toda pessoa que você encontrar, você deve considerá-la como um envelope, ou seja, você nunca sabe o que tem dentro. Viva sempre um passo à frente, meu caro. Viva sempre com prudência e atenção. Bom, para que vocês possam dominar e começar a usar essa estratégia da manipulação empática, vocês precisam se esforçar para adotar os 3 principais comportamentos que passarei agora, beleza? Então prestem bastante atenção. O primeiro comportamento se chama empatia analítica. O que é esse tipo de empatia? Bom, essa estratégia é de extrema importância, até mais do que as outras que passarei a seguir, pois ao aplicar essa estratégia com afinco, com atenção e sendo certeiro no timing, você conseguirá uma abertura maior de recebimento vindo do seu alvo em relação a você. Ou seja, seu alvo irá te receber com muito mais conforto e aceitação. Por quê? Porque essa é a parte onde você deve recolher informações básicas sobre o seu alvo. Coisas como os gostos dele, os hobbies que ele curte, os valores que ele cultiva e acredita. Esses tipos de coisas. Pode parecer bobeira, porém, eu garanto que se você conseguir algumas dessas informações antes de abordar tal pessoa, a sua porcentagem de sucesso para continuar uma criação de relacionamento com o seu alvo será bem grande, pois ele verá que você tem muitas coisas semelhantes a ele. E do que as pessoas gostam? De pessoas que curtem as mesmas coisas que ela. E claro, que acreditam nas mesmas coisas que ela. Então, como vocês podem ver, esse primeiro passo é muito fácil de estar executando. A parte mais ou menos difícil é descobrir como você extrairá certas informações sobre essa pessoa. Porém, a internet está aí para isso, né? E claro, você também tem a opção de se aproximar de pessoas próximas ao seu alvo. E acho bem mais vantajoso essa opção, pois ao se aliar com indivíduos que já possuem uma conexão com o seu alvo, será uma vantagem ainda maior no momento em que você entrar em ação para criar uma conexão. Resumindo essa estratégia, você precisa estudar os gostos pessoais e valores do seu alvo, e também estudar o relacionamento dele com outras pessoas que o rodeiam. E é justamente aí que surge a importância de você optar pela segunda opção, de colher informações ficando próximo de pessoas que já o conhecem há um tempo. E para se juntar a essa ponte, literalmente, que te ajudará a se aproximar do seu alvo, você não precisa de estratégia. Apenas seja você. O foco deve ser apenas no seu alvo. O segundo comportamento a ser adotado é o da empatia visceral. Aí você deve estar pensando, mas que doideira é essa de empatia visceral? Meus amigos, o significado é mais simples do que parece. Se trata de um instrumento da sintonia emocional. Explicando mais claramente, é a nossa capacidade de se conectar profundamente com uma pessoa. E essa estratégia deverá ser aplicada após você ter criado uma primeira conexão com o seu alvo. Veja bem, as pessoas afetam os nossos ânimos o tempo todo. O que você deve fazer é transformar essa resposta fisiológica em conhecimento. Preste bastante atenção aos ânimos alheios, indicados pela linguagem corporal e pelos tons de voz. Ao falarem, os indivíduos demonstram um tom de sentimento que está ou não em sincronia com o que dizem. Esse tom talvez seja de autoconfiança, insegurança, autopreservação, arrogância, frustração e se manifesta de forma física na voz, nos gestos e na postura da pessoa. A cada encontro, você deve tentar detectar isso antes mesmo de prestar atenção ao que dizem.
Esses dados serão registrados em você de forma visceral, ou seja, emocional, na sua própria reação física aos outros. Um tom defensivo da parte deles tenderá a criar um sentimento semelhante em você. Resumindo, aprenda no primeiro momento de contato com o seu alvo a estudá-lo com atenção. Analise a postura dele, analise as expressões nos gestos dele, a própria expressão facial dele, e somente depois disso você deverá entrar em ação, pois a sua mente absorverá e colocará por si mesma em prática o tipo de comportamento que você deverá adotar perto desse indivíduo. A estratégia aqui funciona mais ou menos como um espelhamento, que permitirá você criar uma conexão forte com tal pessoa. E então chegamos no terceiro e último comportamento para que você domine essa habilidade da empatia manipuladora, meus amigos. Não sei se vocês puderam apurar o tamanho da eficácia dessa estratégia e também o quão fácil é aplicar ela. Claro, seguindo os passos que estou apresentando e também depois de absorver toda aquela visão que passei lá no começo de como você deverá usá-la. Esse é um estilo de manipulação pura, como já falei, onde você não usará as pessoas como meros fantoches. Aplicando tudo o que estou passando aqui, você fará as pessoas quererem executar o que você pretende fazer ou obter delas, sem que você as pressione ou faça um tipo de jogada que a afete psicologicamente. Bom, agora vamos para o que mais importa. O último comportamento a ser adotado é a empatia do feedback. Sim, meus amigos, esse último nome eu basicamente moldei. Eu mesmo inventei, porque ele se encaixa no que eu irei explicar. Aqui, você precisa exatamente de um feedback do seu alvo. Mas claro, aqui você estará numa conexão bem avançada. E esse feedback pode vir de uma dessas formas, direta ou indireta. Na forma direta, você pergunta ao seu alvo sobre o que ele pensa e sente, para saber se você adivinhou certo ou não. Isso deve ser feito com discrição e com base no nível de confiança. Por isso coloquei essa estratégia como a última, pois você já terá desenvolvido uma boa relação com tal pessoa. Há também a forma indireta. Você sente uma afinidade maior e nota como certas técnicas funcionaram para você. Para treinar essa habilidade, tenha vários fatores em mente. Quanto maior o número de pessoas com que você interagir pessoalmente, melhor se tornará nisso. E quanto maior for a variedade delas, mais versátil a sua habilidade será. Além disso, mantenha um senso de fluidez. As suas ideias sobre os outros nunca devem se consolidar num julgamento. Ao encontrar alguém, mantenha a sua atenção ativa para ver como seu interlocutor muda no decorrer da conversa e o efeito que você exerce sobre ele. Viva aquele momento. Tente ver o seu alvo interagindo com outras pessoas além de você. Os indivíduos muitas vezes são diferentes dependendo de com quem estão envolvidos. Procure se concentrar não em categorias, mas no tom do sentimento e no ânimo em mutação contínua que o indivíduo evoca em você. Essa estratégia do feedback deve ser usada no momento em que você planeja conseguir alguma coisa do seu alvo, ou no momento em que você quer que ele faça algo por você. Essa estratégia basicamente te permitirá ter uma especulação de como o seu alvo está se sentindo naquele momento. Essa estratégia te permitirá tanto agir na hora certa quanto evitar um possível fracasso. Às vezes, você pode encontrar o seu alvo num dia ruim e, ao tentar direcioná-lo a executar uma ação para você, você pode obter uma resposta negativa, mas não porque tal pessoa não quer, mas porque ela não está num momento confortável pessoalmente. Por isso entra a ideia do feedback direto ou indireto. O indireto basicamente se resume em arriscar com tal pessoa.
mas nesse caso você estará agindo como um adulador ou como um mandão, e é muito provável que sua falha venha a ocorrer. Mas isso não significa que essa forma de ação te prejudicará, mas ela te revelará de um modo não tão agradável o modo como o seu alvo está se sentindo em devido momento. Então, é mais inteligente usar o feedback direto para evitar essa falha. Caso você não queira utilizar essa jogada direta, utilize novamente a estratégia da empatia visceral, pois ela te ajudará a decodificar com mais eficácia como o seu alvo está naquele dia. Ela te ajudará a decidir se é ou não um momento apropriado para agir. Resumindo por inteiro esse comportamento do feedback, ele serve como um termômetro para você medir tanto o sucesso quanto o fracasso dos seus planos. Bom, espero que vocês tenham curtido todo o conteúdo que entreguei até aqui. Creio que vocês nunca ouviram falar desse tipo de manipulação, porém, eu garanto que se vocês aplicarem todos os passos passados aqui com disciplina, vocês enxergarão ótimos resultados. A diferença entre esse tipo de manipulação e a manipulação convencional é que essa é uma manipulação praticamente mais leve, vamos dizer assim. Porém, é uma estratégia que não se esgota quando você a aplica da maneira que expliquei no conteúdo. Então é isso, meus amigos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sino de notificação, deixa seu comentário aí abaixo e compartilha esse conhecimento. Tamo junto e se preparem para o próximo conteúdo, pois irei entregar um vídeo que complementará essa habilidade que vocês aprenderam hoje. Valeu? Vamos pra cima!